gente aborda alguns temas dentro da história, a gente sempre lembra de algumas imagens, de alguns quadrinhos ou de algumas pinturas e até mesmo charts, correto? Então você olha para algumas imagens e já pensa logo: nossa, essa imagem aqui me lembra muito colonização. Essa imagem aqui me lembra as grandes navegações. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre imagens famosas da história. Então nesse vídeo, cara, eu separei 5 imagens pra gente abordar de uma forma detalhada e entender o que tá por trás dessa imagem e a mensagem que ela quer passar. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. A primeira shard, a primeira imagem que eu separei é relacionada ao imperialismo. E essa shard representa as potências europeias dividindo a China. E você pode observar que nessa imagem há algumas pessoas representadas aí fatiando a China como se fosse uma pizza. E seguindo a sequência da esquerda para a direita, nós temos a Rainha Vitória, que representa aí a Grã-Bretanha, o Guilherme II, que representa a Alemanha, o czar da Rússia, Nicolau II, Marianne, que representa a França. Mas Ana, quem seria a Marianne? Cara, basicamente a Marianne, sabe aquela pessoa que está representada nas moedas de R$1 e também nas notas do real? Ela é a Marianne. E a Marianne, no contexto francês, é personificação da República. Então aí nessa shard ela está representando a França e automaticamente a República Francesa. E seguindo a nossa linha posterior à Marianne, que representa a França, nós temos o imperador Meiji do Japão. E essa divisão das potências europeias da China, em forma de pizza, representa basicamente o século da humilhação, o período em que a China sofreu com o domínio imperialista ocidental e japonês também. Historiadores vão dizer, cara, que o século da humilhação chegou ao fim juntamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias saíram do território chinês. Outro grupo de historiadores vão dizer que o século da humilhação chegou em 1949, com o estabelecimento da República Popular da China. A segunda imagem é relacionada ao neocolonialismo. Com certeza você já ouviu falar no colonialismo, mas ao longo do século XIX e durante o século XX também tivemos o neocolonialismo, principalmente na África. E da mesma forma que aconteceu na China, aconteceu na África. As nações europeias durante o século XIX e o século XX, como eu disse, começaram a disputar um pedacinho na África. E nessa imagem que eu separei, podemos ver a representação dessas nações europeias através dos seus representantes, como temos o representante da Bélgica, o representante de Portugal e da França. E essa divisão da África, de alguns territórios africanos, foi conhecido como a Partilha da África. E essa partilha foi realizada na Conferência de Berlim. E nessa conferência houve a organização da ocupação do território africano pelas nações europeias. Mas Ana, por que houve esse neocolonialismo ao longo do século XIX e no século XX? Só para você entender, a contextualização desse momento. Durante o século XIX, cara, lá na Europa, estava vivendo ali a segunda revolução industrial. E basicamente, cara, essa revolução industrial tinha uma nova demanda de matérias-primas e de mercados consumidores. Então olharam para a África como um grande local para extrair essas mercadorias, extrair essa matéria-prima para fazer a revolução industrial. E uma curiosidade, eu não sei se vocês já pararam para reparar um pouco no mapa da África, principalmente na parte norte e um pouco na parte sul. Se vocês pararem para reparar, basicamente algumas partes, alguns territórios da África são divididos exatamente com uma linha reta, como se alguém tivesse pegado uma régua e dividisse esse território. E foi exatamente isso que aconteceu na partilha da África. Isso passou por cima de diversas questões culturais, até porque povos diferentes ficaram dentro do mesmo território, e isso acabou acarretando várias e várias guerras. E depois dessa informação, cara, eu acredito que você nunca mais vai olhar para o mapa da África da mesma forma que você olhava
há poucos segundos atrás. Até porque quando eu soube disso, cara, parece que assim, minha cabeça explodiu, porque a gente sempre olhou para a África ali de uma forma bem rápida, bem rasa, sem prestar atenção ali nas suas fronteiras. E quando a gente começa a perceber isso, cara, a gente vê que o neocolonialismo esteve muito presente e acabou causando muitos efeitos negativos na África. A terceira imagem que eu separei pra gente analisar de uma forma detalhada é a respeito do imperialismo americano. Se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, com certeza já se deparou com essa imagem, até porque eu falei muito dela na questão da doutrina Monroe, né? América para os americanos. Como vocês podem ver, né? O globo está dividido em duas partes. Uma parte ali, o continente europeu, e a outra parte, o continente americano. E se vocês pararem para perceber, a região que o chapéu do tio Sam está colocado é justamente a região do Caribe. Eu pelo menos tive essa percepção. Pode ser coisa da minha cabeça. Na região que os Estados Unidos tinha grande interesse, cara, principalmente ali posteriormente à Guerra Hispano-Americana, quando ele assumiu a tutela de Cuba através da Emenda Platt. Para você que não sabe o que é a Guerra Hispano-Americana, basicamente foi um conflito entre a Espanha e os Estados Unidos. Cuba estava dentro desse processo aí dessa guerra, até porque Cuba queria sua independência. Cuba era um território espanhol, então estava lutando ali pela sua independência. E quem viu isso como uma grande oportunidade? Os Estados Unidos. Mas o governo americano não fez isso porque ele era bom, muito pelo contrário. Havia grande interesse naquela região. Era uma região, cara, que sempre houve a cogitação de ser anexada ao território americano. Porém, isso nunca aconteceu. Então, com a Guerra Hispano-Americana, cara, Cuba conseguiu a sua independência com a ajuda americana. Porém, ela se livrou de um colonizador para cair na mão de outro. Até porque os Estados Unidos não deixou Cuba ser independente totalmente. Até porque a ilha ficou nas suas mãos. Principalmente através da Emenda Platt. Essa emenda, cara, basicamente dizia que tudo que fosse resolvido no território cubano tinha que passar pela aprovação do governo americano. E essa emenda, cara, só vai cair por terra lá na década de 30, mas mesmo assim os Estados Unidos vai influenciar demais o território cubano. Essa influência vai ser interrompida com Fidel Castro, ali com a Revolução Cubana. A quarta e última imagem que eu separei pra gente analisar aqui nesse vídeo, eu dei o nome de Tio Sam e as crianças caribenhas. Até porque essa imagem, se você perceber, se passa no ambiente escolar, uma sala de aula. E quem está ali na figura de destaque? Tio Sam, o professor. E na sua frente, cara, estão 4 crianças negras que representam a região do Caribe, que representam Cuba, Porto Rico, Filipinas e o Havaí. E se você parar para perceber, cara, a expressão do Tio Sam não é uma expressão amigável, é de um professor bravo que está ensinando alguma coisa meio que com raiva. E essas crianças estão assustadas. Que é basicamente, sabe o que o Tio Sam está ensinando? O modo de vida americano, o American Way of Life. O governo americano enxergava essa região do Caribe como uma região atrasada, uma região que precisava ser civilizada. E você pode observar essa civilização americana com as crianças que estão ao fundo, crianças arrumadas, crianças com livros na mão, crianças brancas. E essas crianças estão representando os territórios que foram conquistados e anexados durante a marcha para o oeste, né, durante o Destino Manifesto. E eu consegui apenas, cara, identificar 2 territórios, que foi o Texas e a Califórnia. E o Texas, né, como você sabe, né, se você me acompanha há algum tempo aqui no canal e já assistiu alguns vídeos já a respeito da história dos Estados Unidos, foi conquistado em uma guerra muito violenta com o México, né? Então o México perdeu grande parte do seu território, inclusive o Texas, para os Estados Unidos. Então ele está dizendo basicamente o que com essa imagem? Os territórios que antes não eram dos Estados Unidos eram territórios selvagens e depois de serem anexados passaram a ser territórios civilizados, com civilização e progresso. E se você reparar bem, cara, na imagem, você pode ver que ao fundo da classe tem a representação de um indígena. O indígena está totalmente destacado, não está junto da classe. E se você parar para ver, cara, ele está com um livro nas mãos, estalhando de cabeça para baixo. O que dá a entender na visão dos americanos é que os indígenas são pessoas burras, que não merecem nem a civilização. Até porque, cara, no processo de marcha para o oeste, os indígenas foram basicamente dizimados. Entrando na classe, quem vem?
a China entrando para a classe do Tio Sam para ser civilizada. Dá a entender que ela será a próxima vítima do imperialismo americano. E esse imperialismo americano na China pode ser definido com a política de portas abertas. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também um pouco aí da minha análise de algumas imagens. Claro que eu vou trazer outras imagens também. Se você gostou, cara, e quiser deixar o seu like, o momento é agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal caso seja novo aqui. E ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Me siga lá nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também. E também, cara, tem aí na descrição do vídeo um link onde vai levar você diretamente para uma pasta do Drive, onde tem mapas mentais, basicamente resumindo a matéria, né, os conteúdos que eu abordo aqui no canal de uma forma bem rapidinha, para enriquecer ainda mais o teu estudo, beleza? Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima análise. Valeu!